Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou arquiteta e esse é um canal onde eu trago informações sobre tudo que você precisa saber para construir a sua casa. Então tem muitos outros vídeos, tem muita informação aqui no meu canal. Agora você está na minha série e essa série eu dei o nome de Construa Comigo, porque eu tô fazendo todo o passo a passo de uma construção até o final. Eu já fiz alguns outros vídeos para essa série que se você vai construir, você precisa ir lá dar uma olhadinha, onde eu já falei sobre o que você precisa saber antes de comprar o seu terreno para construir, o que você precisa saber antes de contratar o arquiteto que vai te ajudar nessa empreitada. E também eu fiz um vídeo na semana passada onde eu mostrei um pouquinho e ensinei como que a gente faz para entender um projeto arquitetônico. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, não sei exatamente em qual lado, para você dar uma olhadinha, para você ir lá dar uma olhadinha nos outros vídeos e depois você volta para assistir esse aqui, ou depois que você terminar de assistir esse aqui, você clica nos cards e vai lá dar uma olhada. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais quais são as técnicas construtivas, as formas de construção que a gente pode usar para construir uma casa. São muitas, tá? Aqui no Brasil a gente está muito acostumado com a alvenaria convencional, que é aquela onde a gente tem as vigas, os pilares e a vedação, que é feita com tijolo ou bloco, né? Mas existem várias outras formas, principalmente no exterior, que são muito empregadas no exterior, que aqui a gente não está acostumado a ver, mas que são muitas vezes muito mais econômica e muito mais rápida do que a alvenaria convencional. Eu vou falar aqui quais são assim as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E aí eu quero que você dê uma pensada, qual é a forma que você gostaria de fazer a sua casa. E aí você deixa aqui no comentário, porque aí eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre essas outras formas construtivas. Mas vamos lá, vamos começar. Você já ouviu falar sobre o tijolo ecológico? A gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Os tijolos ecológicos, eles são amigos da natureza. Eles já são sustentáveis desde a sua fabricação. Você sabe do que eles são feitos? Olha só, vou falar um pouquinho para vocês, eu fiz até uma listinha. Cinza do bagaço de cana-de-açúcar, de couro, de borracha, de fibra de coco, além, é claro, de água, cimento e terra. Então, assim, são materiais que muitas vezes já foram utilizados e que podem ser reciclados para fazer parte ali do tijolo ecológico. A forma de construir com os tijolos ecológicos é bem diferente da forma que a gente constrói com tijolo de barro, tijolo convencional. A gente não precisa fazer vigas e pilares com ele também. É como se fosse, um pouquinho próximo do que a gente estava falando sobre a alvenaria estrutural. Ele não tem vigas e pilares. Então aí com isso, ele também é um pouquinho... Com isso ele também é sustentável, porque a gente não vai precisar usar madeira para fazer vigas e pilares, né? Que a gente, na construção convencional, a gente usa muita madeira e que depois é desperdiçada, jogada fora, e que nesse caso a gente não precisa usar madeira, porque a gente não vai precisar fazer as formas dos pilares e das vigas. Gente, eu fiz uma listinha e tô dando uma lidinha, tá? Nas vantagens e desvantagens, pra eu não esquecer de nada e porque eu também não ia conseguir lembrar de tudo assim, sem ter a minha colinha, tá? Mas as vantagens dele é que, como a gente estava falando antes, ele polui menos o meio ambiente. Ele gera pouquíssimo entulho, é uma obra muito limpa. Ele tem um ótimo isolamento termoacústico, quer dizer que ele veda bem os ambientes, então em questão de temperatura, vai ficar sempre uma temperatura agradável dentro da casa. E a questão acústica também, aquela questão de muito barulho de fora para dentro e de dentro para fora também. É muito rápido a construção, é muito mais rápido do que a alvenaria convencional. O tijolo pode ficar aparente e isso é legal, porque você pode economizar com o reboco e com a pintura, não vai precisar fazer, e fica bem bonito. A facilidade nas instalações elétricas e hidráulicas, elas passam todas por dentro do próprio tijolinho. O tijolinho já vem com vão, né, com espaço para que as instalações elétricas e hidráulicas já passem por dentro do próprio tijolo. Ela reduz cerca, a construção com tijolinho ecológico reduz cerca, olha só, de 80% do uso do cimento. Gente, é muita coisa, 80%. Reduz 50% o uso do ferro, e ferro é uma coisa bem cara na construção.
e reduz até 100% do uso da madeira, porque a gente não vai precisar de madeira, como eu falei, para fazer vigas e pilares, para fazer as formas, né? E diminuir as cargas também. Isso quer dizer que reduz a infraestrutura do terreno, reduz todas aquelas vigas que a gente tem que fazer, aquela estrutura que a gente tem que fazer abaixo ali da terra para sustentar a nossa obra. As desvantagens, né, da construção com tijolo ecológico é que ela requer uma mão de obra qualificada e tem pouco no mercado, muito pouco. Talvez por isso a obra pode ser que fique um pouco mais cara, porque é a lei da oferta e procura, né? Tem pouquíssimas pessoas que constroem dessa forma aqui no Brasil. Ela absorve mais umidade, então a gente precisa tomar muito cuidado na impermeabilização e ele tem baixa resistência a impacto nas quinas e nos cantos da casa, tá? E tem uma falta de padronização também dos modelos no mercado, porque a gente tem poucas empresas que produzem. Então, assim, ainda não tem aquela grande quantidade de produto, é mais difícil de encontrar. Às vezes o preço acaba saindo um pouco mais alto exatamente por causa disso. E a outra coisa é que não tem como construir sem ter um projeto muito detalhado, muito específico. Porque a gente tem um projeto, nesse caso, de paginação mesmo dos tijolos, aonde vai ficar cada tijolo, aonde já vai passar a fiação elétrica, as tubulações hidráulicas. Então não tem como construir sem antes ter um projeto muito bem detalhado. Você já imaginou construir a sua casa de isopor? Isso mesmo, eu tô falando de isopor. Isopor é um nome comercial, né, daquilo que a gente conhece como isopor, mas o nome técnico dele é EPS, tá? É aquele produto mesmo que a gente está acostumado, a gente usa na escola, esse produto mesmo que eu tô falando. Você já imaginou construir a sua casa com isopor? Aqui no Brasil a gente tem, assim, pouquíssimas empresas que trabalham com isso, tá assim, bem no início, mas no exterior ela já é bem comum, principalmente em países como Estados Unidos e a China. Na China, assim, eles estão fazendo muitas construções de isopor. E com isopor dá pra gente construir casas populares, galpões industriais, comerciais, até mansões. Dá pra fazer assim muita coisa com o isopor. Eu vou falar pra você agora quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de construção. E se você se interessar em saber um pouquinho mais dele, porque eu achei super interessante e eu ia adorar fazer um vídeo sobre isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Mas vamos lá, vamos falar quais são as vantagens desse tipo de construção. Então o EPS, né, ou isopor, como ele é mais popularmente conhecido, ele não propaga chamas, quer dizer, ele tem pouca probabilidade de pegar fogo. Outra coisa, ele é um ótimo isolante termoacústico, assim como o tijolinho sustentável. Ele é sustentável também, que é ótimo. Ele é barato, ele pode custar até 50% menos do que uma construção convencional. E isso é ótimo, né, porque a gente adora economizar. E é muito resistente contra terremotos e furacões. Quer dizer, aqui no Brasil a gente não tem terremoto e furacão, mas se ele é resistente contra terremoto e furacão, quer dizer que aqui no Brasil seria incrível, né? Porque seria barato, a gente usaria pouquíssima coisas da natureza, tipo madeira para construir, e a gente teria uma obra muito resistente. Isso quer dizer que seria muito bom, né? Eu acho que é exatamente por isso que ele é tão empregado em países como Estados Unidos, que costuma ter muito furacão, e China, que tem terremotos, e outros países e tal. Mas ele também tem as suas desvantagens. E quais são? Para começar, não é qualquer tipo de EPS ou de isopor que a gente vai poder utilizar. É um produto específico para construção, tá? Necessita de mão de obra muito especializada, não é qualquer pessoa que faz. Geralmente tem empresas que são especializadas nisso, então já fornece o material e já fornece a mão de obra também. Voltando a falar, como no tijolinho ecológico, às vezes a construção pode ficar até um pouco mais... não ficar um pouco mais cara, mas não ter tanta economia quanto a gente poderia ter, exatamente por essa falta de mão de obra, né? Quando a mão de obra é escassa, eles cobram um valor mais alto e quem quiser tem que pagar, porque não dá para pesquisar e pechinchar como a gente faz com outro tipo de mão de obra que é mais abundante no mercado, né?
É impossível também construir sem um projeto, a gente precisa ter um projeto de paginação das placas, porque a gente, por exemplo, a gente faz o projeto arquitetônico, ele vai para a fábrica, esse projeto, e lá eles vão moldar o tamanho dessas placas de isopor e elas vão ser encaixadas no lugar exato que tiver sido especificado no projeto. Então não tem como construir sem um projeto muito bem detalhado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o steel frame. O steel frame é uma técnica construtiva industrializada e racionalizada. Isso quer dizer pouquíssima ou nenhuma perda de materiais. O steel frame, a estrutura do steel frame é formado por aço galvanizado e o seu fechamento é feito através de painéis de madeira, drywall ou placas cimentícias. A principal diferença entre o steel frame e as outras técnicas construtivas é a limpeza no canteiro de obras, porque o uso de outros materiais que não aqueles que seja o aço galvanizado e o fechamento é mínimo, a gente usa pouquíssimos outros materiais para fazer construções de steel frame. Então a obra é limpa e não utiliza água, quase nada, né? Vamos por assim, se for completamente, se a casa for toda construída de steel frame, a gente não vai precisar de água para nada praticamente para a obra. As vantagens de se construir com o steel frame são agilidade na construção. É muito mais rápido, né, do que a alvenaria convencional. Redução do peso da estrutura também é muito mais leve do que a alvenaria convencional. Tem maior precisão na execução, mas voltando naquilo, não tem como construir sem um projeto também. Melhor isolamento termoacústico, que a gente já falou nas outras formas construtivas, e menor custo. Lembrando que esse menor custo fica um pouco duvidoso, um pouco difícil, exatamente pela falta de mão de obra especializada para fazer. Então, às vezes, acaba ficando igual ou um pouco mais caro exatamente por conta da pouca mão de obra disponível no mercado. As desvantagens, uma delas é exatamente essa, a falta de mão de obra disponível, e a outra é o limite de pavimentos. A gente não consegue construir tantos andares quanto na alvenaria convencional ou na alvenaria estrutural. É um pouco mais limitado, mas para fazer uma casa tranquilo, porque a gente não vai fazer uma casa acima de até 3 andares tá legal, né? Mas 4, 5 não vai rolar. Outra forma de construção que já é muito utilizada em países desenvolvidos, mais desenvolvidos como os Estados Unidos, é o wood frame. O wood frame é um método muito parecido com o que a gente falou anteriormente, com o steel frame. A diferença é que no lugar da estrutura ser feita com aço galvanizado, no wood frame a estrutura é feita através de madeira. Madeira geralmente que é vinda, né, através de reflorestamento, que é o pinus. E a vedação é feita através de placas de USB e madeira. A madeira ela passa por um processo de autoclave que faz com que essa madeira fique protegida contra a umidade e contra cupim. Por isso que nos Estados Unidos a gente costuma ver muito aquelas casas de madeira, né? Do quebra-parede, ela é madeira tanto nas paredes externas quanto as paredes internas. Mas não é uma madeira comum, aliás, é uma madeira comum, mas que passou por um processo diferenciado que se chama o autoclave, e aí a madeira fica muito mais resistente. As vantagens do wood frame são muito parecidas com as vantagens do steel frame. O canteiro de obra limpo e organizado, ótimo desempenho acústico e térmico, agilidade na construção, redução de geração de resíduos e baixo custo. Ela tem uma outra vantagem também, que é o uso da madeira de reflorestamento, que é a única matéria-prima sustentável e renovável da construção civil. Eu não consigo entender por que aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de inserir esse tipo de obra, né, mais sustentável. A gente continua naquela obra, na construção convencional, que é uma obra que polui muito por conta do tijolo ser queimado, como eu falei anteriormente, por conta de todo o material que a gente usa e depois joga fora, muita madeira que a gente usa e joga fora, a gente usa muita água. Então eu não consigo entender essa dificuldade que a gente tem de introduzir novas formas mais baratas, mais sustentáveis de construção. Mas eu acho que a gente tá no caminho e a gente chega lá um dia. Ele também tem as suas desvantagens, né? A mão de obra tem que ser muito especializada, o que faz com que acabe ficando mais caro, né? A madeira no Brasil. E outra coisa também, sabe? No Brasil a madeira é bem cara. Eu acho que madeira no Brasil é bem cara. Acho que pelo tanto de floresta que a gente tem, a madeira é muito cara.
Limite de pavimentos, né? A mesma coisa do steel frame, a gente consegue construir vários pavimentos, mas ninguém aqui quer fazer uma casa com 4 pavimentos, né? E tem que ter maiores cuidados com a impermeabilização. A madeira é aquela coisa, a gente tem a manutenção, tem que ficar sempre ali impermeabilizando e tal, para que não tenha problema com umidade. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado e eu quero que você pense também qual é a forma construtiva que você está pensando em fazer a sua casa aí. Depois desse bate-papo que a gente teve aqui, me fala qual é a forma construtiva que você vai fazer a sua futura casa. Eu acho que quanto mais a gente trouxer esse tipo de conteúdo, mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente vai conseguir trazer formas construtivas mais sustentáveis, de forma mais econômica para o nosso país e para as nossas pessoas. Então vamos falar sobre isso. Não deixa de deixar seu comentário aqui embaixo, porque eu vou adorar bater esse papo com vocês. Tchau, gente! A gente se vê no meu próximo vídeo.